És ao tampo. Qual a causa desse ruído? É a madeira que opera ou, como se costuma dizer, um espírito. Afastemos, inicialmente, qualquer ideia de fraude. Encontramo-nos em casa de pessoas muito sérias, e de muito boa companhia para se divertirem à custa daqueles que recebem de bom grado. Aliás, essa casa não é de modo algum privilegiada. Fatos idênticos se produzem em 100 outras, igualmente distintas. Seja-nos permitida uma pequena digressão, enquanto aguardamos a resposta. Um jovem bacharelando estava em seu quarto, ocupado em recordar suas lições de retórica. Batem à porta. Imagino que se possa distinguir a natureza do ruído e, sobretudo por sua repetição, se é causado por um estalido da madeira, pela agitação do vento ou outra causa fortuita qualquer, ou se é alguém que bate, querendo entrar. Neste último caso o ruído tem um caráter intencional que não pode ser posto em dúvida, é o que pensa nosso estudante. Entretanto, para não se incomodar inutilmente, quis assegurar-se disso, pondo à prova o visitante. Se alguém, diz, batei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, batei no alto, embaixo, à direita, à esquerda, batei o compasso, batei o toque de chamada militar, etc., e a cada um desses pedidos o ruído obedece com a mais perfeita pontualidade. Seguramente, pensa ele, não pode ser o estalido da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, por mais inteligente que se o suponha. Eis um fato, vejamos a que consequências nos conduzirão os argumentos silogísticos. Raciocina, então, da seguinte forma: ouço um ruído, logo, é alguma coisa que o produz. Esse ruído obedece ao meu comando, portanto, a causa que o produz me compreende. Ora, o que compreende tem inteligência, portanto a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é a madeira, nem o vento, se não é nenhum, nem outro, é alguém. Então foi abrir a porta. Vê-se que não é preciso ser doutor para chegar a essa conclusão e julgamos nosso aprendiz de bacharel bastante aferrado aos seus princípios para deduzir o seguinte: suponhamos que, ao abrir a porta, não encontre ninguém e o ruído continue exatamente da mesma maneira. Ele prosseguirá o seu raciocínio: acabo de provar a mim mesmo, sem contestação, que o ruído é produzido por um ser inteligente, visto responder ao meu pensamento. Ouço sempre esse ruído diante de mim e é certo que não sou eu quem bate, é, pois, um outro. Ora, se não vejo esse outro, é porque é invisível. Os seres corporais que pertencem à humanidade são perfeitamente visíveis. Sendo invisível um que bate, não é um ser corporal humano. À vista disso, desde que chamamos de espíritos os seres incorpóreos, e não sendo corpóreo o ser que bate, há, pois, de ser um espírito. Julgamos perfeitamente ilógicas as conclusões de nosso estudante. Apenas aquilo que demos como suposição é uma realidade, no que concerne às experiências feitas na casa do Sr. B. Acrescentaremos que era desnecessária a imposição das mãos e que todos os fenômenos se produziram igualmente bem, ainda que a mesa estivesse livre de qualquer contato. Assim, conforme o desejo expresso, os golpes faziam-se ouvir na mesa, na parede, na porta e em outros lugares, designados verbal ou mentalmente, indicavam a hora, o número de pessoas presentes, batiam o avanço, o toque de chamada militar, o ritmo de uma área conhecida, imitavam o trabalho do tanoeiro, o rangido da serra, o eco, as rajadas de tiros isolados ou de pelotões, e muitos outros efeitos que seria cansativo descrever. Foi-nos dito terem ouvido imitar, em certo círculo, o sibilar do vento, o sussurro das folhas, o ribombar do trovão, o marulho das vagas, o que nada tem de surpreendente. A inteligência da causa tornava-se patente quando, por meio desses golpes, eram obtidas respostas categóricas a determinadas questões. Ora, é a essa causa inteligente que chamamos ou, melhor dizendo, que chamou a si mesma espírito.
Quando esse espírito queria dar uma comunicação mais desenvolvida, indicava, por meio de um sinal particular, que desejava escrever. Então, o médium escrevente tomava o lápis e transmitia por escrito seu pensamento. Entre os assistentes, não falando dos que estavam em volta da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão, havia incrédulos autênticos, semicrentes e adeptos fervorosos, mistura pouco favorável como se sabe. Deixaremos os primeiros à vontade, esperando que a luz se faça para eles. Respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que também é uma espécie de crença, quando se preza bastante para não chocar as opiniões contrárias. Não diremos, portanto, que não possam brindar-nos com observações úteis. Seu raciocínio, muito menos prolixo que o do nosso estudante, resume-se geralmente assim: não creio nos espíritos, portanto, não podem ser espíritos. Visto que não são espíritos, deve ser um truque. Essa conclusão os leva naturalmente a supor que a mesa seria dotada de um maquinismo qualquer, à maneira de Robert Houdin. Nossa resposta é muito simples. Primeiro, seria necessário que todas as mesas e todos os móveis fossem dotados de tal maquinismo, pois que não os há privilegiados. Segundo, desconhecemos artifício assaz engenhoso que produza, à vontade, todos os efeitos que acabamos de descrever. Terceiro, seria preciso que o Sr. B aparelhasse as paredes e portas de seu apartamento com o mesmo maquinismo, o que é pouco provável. E em quarto lugar, enfim, teria sido necessário que as mesas, as portas e as paredes de todas as casas onde tais fenômenos se produzem diariamente fossem igualmente dotadas de maquinismo semelhante, o que também não seria de presumir-se, porque, então, se conheceria o hábil construtor de tantas maravilhas. Os semicrentes admitem todos os fenômenos, mas estão indecisos quanto à sua causa. Nós os mandamos de volta aos argumentos do nosso futuro bacharel. Os crentes apresentam três matizes bem característicos: os que nas experiências não veem mais que uma diversão e um passatempo, e cuja admiração se traduz por estas palavras ou seus análogos: é espantoso, é singular, é bem engraçado. Mas não vão além disto. Em seguida vêm as pessoas sérias, instruídas, observadoras, a quem nenhum detalhe escapa e para as quais as menores coisas constituem objeto de estudo. Finalmente, vêm os ultracrentes, se assim nos podemos exprimir ou, melhor dizendo, os crentes cegos, os que se pode censurar pelo excesso de credulidade, cuja fé, não suficientemente esclarecida, dá-lhes uma tal confiança nos espíritos a ponto de lhes emprestarem todos os conhecimentos, a presciência, sobretudo. Assim, é com a melhor boa-fé do mundo que fazem perguntas sobre todos os assuntos, sem lhe passar pela mente que teriam obtido as mesmas respostas de uma cartomante a quem pagassem algumas moedas. Para eles, a mesa falante não é matéria de estudo ou de observação, é um oráculo. Contra ela há apenas a forma trivial e os seus usos muito vulgares. Porém, se a madeira de que é feita, em vez de ser aparelhada para as necessidades domésticas, estivesse de pé, teríeis uma árvore falante. Fosse nela esculpida uma estátua e teríeis um ídolo, ante o qual viriam prostrar-se as pessoas crédulas. Agora, transponhamos os mares e 25 séculos atrás, e nos transportemos ao pé do Monte Taurus, em Epiro. Aí encontraremos a floresta sagrada, cujos carvalhos proferiam oráculos. Acrescentai a isso o prestígio do culto e a pompa das cerimônias religiosas e facilmente se explicará a veneração de um povo ignorante e crédulo, incapaz de perceber a realidade através de tantos meios de fascinação. A madeira não é a única substância que pode servir de veículo à manifestação dos espíritos batedores. Vimo-la produzir-se numa parede e, por consequência, na pedra. Temos, pois, desse modo, as pedras falantes. Representem essas pedras uma personagem sagrada e teremos a estátua de Memnon ou a de Júpiter Amon,
proferindo oráculos como as árvores de Dodona. É verdade que a história não nos diz que esses oráculos eram proferidos por pancadas, como vemos em nossos dias. Na floresta de Dodona resultavam do sibilar do vento através das árvores, do sussurro das folhas ou do murmúrio da fonte que jorra ao pé do carvalho consagrado a Júpiter. Disse que a estátua de Memnon emitia sons melodiosos aos primeiros raios do sol. Mas também a história nos diz, como teremos ocasião de demonstrar, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Ninguém duvida de que nisso repousa o princípio de sua crença na existência de seres animados nas árvores, nas pedras, nas águas, etc. Mas, desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não eram suficientes. Os visitantes eram muito numerosos para que a cada um se pudesse oferecer uma sessão particular, o que teria sido, aliás, muito simples. Era preciso prestígio e, contanto que enriquecessem o templo com suas oferendas, tais despesas deviam ser providas. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Desde então, podia-se fazê-lo dizer aquilo que se quisesse, sem se precisar tomar tantas precauções. Disse que os sacerdotes de Memnon usavam de fraude. A estátua era oca e os sons que emitia eram produzidos por algum processo acústico. Isso é possível e mesmo provável. Até os espíritos batedores, que em geral são menos escrupulosos do que os outros, nem sempre estão, como nos disseram, à disposição do primeiro que chegar, tem sua vontade, suas ocupações, suas susceptibilidades e nenhum gosta de ser explorado pela cupidez. Que descrédito para os sacerdotes se não fizessem falar o seu ídolo de modo convincente. Seria preciso suprir seu silêncio e, se necessário, forçar uma ajuda. Aliás, era muito mais cômodo do que se dar a tanto trabalho, bastando formular a resposta conforme as circunstâncias. O que vemos hoje em dia não é prova menos evidente de que, a despeito disto, tinham por princípio o conhecimento das manifestações espíritas, razão por que dissemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, porém da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. Avareza. Dissertação moral ditada por São Luís a senhorita Hermance de Faux. Tu, que possuis, escuta-me. Certo dia, 2 filhos de um mesmo pai receberam, cada um, o seu alqueire de trigo. O mais velho guardou o seu num lugar oculto, o outro encontrou no caminho um pobre a pedir esmolas. Dirigindo-se a ele, despejou no seu manto metade do trigo que lhe coubera. Depois, seguiu o caminho e foi semear o resto no campo paterno. Ora, por esse tempo veio uma grande fome, as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo. Ali não encontrando senão poeira, o caçula, tristemente, ia contemplar o trigo que havia secado no pé, quando depara com o pobre que havia assistido. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu ia morrer e tu me socorreste, agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meu alqueire quintuplicou em minhas mãos, aplacarei tua fome e viverás em abundância. Escuta-me, avaro. Conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com um sombrio esplendor, nas órbitas que a avareza cavou mais profundamente, teus lábios se cerram, tuas narinas estremecem e teus ouvidos se apuram. Sim, ouço, é o tilintar do ouro que tua mão acaricia, ao se derramar no teu esconderijo. Dizes, é a suprema volúpia. Silêncio, vem gente. Fecha depressa. Oh, como estás pálido! Todo o teu corpo estremece. Tranquiliza-te, os passos se afastam. Abre, olha, ainda é teu ouro. Abre, não tremas mais, estás sozinho. Ouves? Não é nada, é o vento que geme a passar pelas frestas. Olha, quanto ouro! Mergulha as mãos, fazes soar o metal, tu és feliz. Feliz, tu.
Mas a noite não te dá repouso e teu sono é atormentado por fantasmas. Tens frio. Aproxima-te da lareira, aquece-te junto a esse fogo que crepita tão alegremente. Cai a neve, o viajor friorento envolve-se em seu manto e o pobre tirita sob seus andrajos. A chama da lareira diminui, atira mais lenha. Não, para. É o teu ouro que consumes com essa madeira, é o teu ouro que queima. Tens fome. Olha, toma, sacia-te, tudo isso é teu, pagaste com o teu ouro. Com o teu ouro. Esta abundância te revolta, esse supérfluo é necessário para sustentar a vida. Não, esse pedaço de pão será bastante, ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos, tua casa se fende e ameaça ruir, sofres frio e fome, mas, que importa? Tens ouro. Infeliz. A morte vai separar-te do ouro. Deixá-lo à beira do túmulo, como a poeira que o viajor sacode a soleira da porta, onde a família bem-amado espera para festejar o seu regresso. Teu sangue congelou-se em tuas veias, enfraquecido e envelhecido por tua voluntária miséria. Ávidos, os herdeiros atiram teu corpo num canto qualquer do cemitério, este face a face com a eternidade. Miserável! Que fizeste do ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias? Vês estas lágrimas? Este sangue? São as blasfêmias do sofrimento que terias podido acalmar, as lágrimas que fizeste correr, o sangue que derramaste. Tens horror de ti, desejarias fugir e não podes. Tu sofres, condenado. E te contorces em teu sofrimento. Sofre. Nada de piedade para ti. Não usaste de misericórdia para com o teu irmão infeliz, quem a teria por ti. Sofre. Sofre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, quer Deus que assim o creias. Observação. Escutando o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, enquanto todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença, quando estas últimas palavras, para te punir, quer Deus que assim o creias, vieram tudo explicar. Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. De fato, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas são suas ideias. Para eles o futuro está vago, não compreendem. Sofrem, seus sofrimentos são longos e, para quem sofre por muito tempo, é sofrer sempre. Por si mesmo, esse pensamento já é um castigo. No próximo artigo citaremos fatos de manifestações que poderão esclarecer-nos sobre a natureza dos sofrimentos de além-túmulo. Conversas de além-túmulo. Nota: a senhorita Claret, interessante mocinha, morta em 1850, aos 13 anos de idade, desde então ficou como gênio da família, onde é evocada com frequência, a qual deu um grande número de comunicações do mais alto interesse. A conversa que relataremos a seguir ocorreu entre nós no dia 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, médium. Fim da nota. 1. Tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal. Resp. O espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. 2. Essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro, ou se refere igualmente ao presente e ao passado. Resp. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. 3. Sabeis em que época reencarnareis? Resp. Em 10 ou 100 anos. 4. Será na Terra ou em outro mundo? Resp. Num outro. 5. Em relação à Terra, o mundo para onde ireis terá condições melhores, iguais ou inferiores? Resp. Muito melhores que as da Terra, lá se é feliz. 6.
Visto que estais aqui entre nós, ocupais um lugar determinado, qual é? Resp. Estou com aparência etérea, posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe, vejo muitas coisas e me transporto para bem longe daqui com a rapidez do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. 7. O corpo etéreo de que estáis revestida vos permite experimentar sensações físicas, como o calor e o frio, por exemplo. Resp. Quando me lembro muito de meu corpo, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de ainda estar com ele por algum tempo. 8. Acabais de dizer que podeis transportar-vos com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório. Resp. Sim. 9. Quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? Resp. A aparência se desvanece, o pensamento segue sozinho. 10. É, pois, uma faculdade que se destaca, onde fica o ser restante. Resp. A forma não é o ser. 11. Mas, como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Resp. Não. 12. Quando vossa faculdade de pensar se destaca, não agis, então, por intermédio da matéria? Resp. A sombra se dissipa, reproduz-se onde o pensamento o guia. 13. Visto que só tinhas 13 anos quando morrestes, como se explica que podeis nos dar, sob perguntas tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma criança de vossa idade? Resp. Minha alma é tão antiga. 14. Podeis citar-nos, entre vossas existências anteriores, uma das que mais elevaram os vossos conhecimentos? Resp. Estive no corpo de um homem, que tornei virtuoso. Após sua morte estive no corpo de uma menina cujo semblante retratava a própria alma. Deus me recompensa. 15. A nós poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estáis atualmente? Resp. A vós poderia. 16. Como poderíamos? Depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas? Resp. De vós. 17. Que condições deveríamos satisfazer para isso? Resp. Recolher-vos algum tempo, com fé e fervor, serdes menos numerosos, isolar-vos um pouco e providenciardes um médium do gênero de Home. Ano 1, março de 1858, número 3. Conversas familiares de além-túmulo. O assassino Lemaire, condenado à pena última pelo júri de Asne, e executado a 31 de dezembro de 1857. 1. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao assassino Lemaire, executado a 31 de dezembro de 1857, que venha até nós. Resp. Eis-me aqui. 2. Como pôde tão prontamente atender ao nosso apelo? Resp. Raquel o disse. 3. Vendo-nos, que sensação experimentais? Resp. A de vergonha. 4. Como pode uma jovem, mansa como um cordeiro, servir de intermediário a um ser sanguinário como vós? Resp. Deus o permite. 5. Conservastes os sentidos até o último momento? Resp. Sim. 6. Após a execução tivestes imediata noção dessa nova existência? Resp. Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-me ser o coração quem a sofria. Vi rolar não sei que aos pés do cadafalso, vi o sangue que corria e mais pungente se me tornou minha dor. 7. Era uma dor puramente física, análoga a que resultaria de um grande ferimento, pela amputação de um membro, por exemplo. Resp. Não, figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. 8. Quando começastes a sentir essa dor? Resp. Desde que fiquei livre. 9.
Mas a dor física do suplício, quem a experimentava, o corpo ou o espírito? Resp. A dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. 10. Vistes o corpo mutilado? Resp. Vi qualquer coisa de informe, a qual me parecia integrado, entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. 11. Que impressões vos advieram desse fato? Resp. Eu sentia bastante a minha dor, estava completamente ligado a ela. 12. Será verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo supliciado a consciência das suas ideias? Resp. O espírito retira-se pouco a pouco, quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta a separação. 13. Quanto tempo isso dura? Resp. Mais ou menos. Ver a resposta precedente. 14. Dizem que se há notado a expressão de cólera e movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas, ou ato da vontade? Resp. Da vontade, visto que o espírito não se havia ainda desligado. 15. Qual o primeiro sentimento que experimentastes ao entrar na nova existência? Resp. Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. 16. Acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices concomitantemente supliciados? Resp. Infelizmente, sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobrando-se uns aos outros os seus crimes. 17. Tendes encontrado as vossas vítimas? Resp. Vejo-as. São felizes, seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser e debalde tento fugir-lhes. 18. Que impressão vos causam esses olhares? Resp. Vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente, ainda os abomino. 19. E qual a impressão que lhes causais? Resp. De piedade. 20. Terão por sua vez o ódio e o desejo de vingança? Resp. Não, seus votos atraem para mim a expiação. Não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. 21. Lamentais a perda da vida corporal? Resp. Apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. 22. Como fostes conduzido à vida criminosa que levastes? Resp. Compreendei. Eu me julgava forte, escolhi uma rude prova, cedi às tentações do mal. 23. O pendor para o mal estava na vossa natureza, ou fostes também influenciado pelo meio em que vivestes? Resp. Sendo um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam minhas forças. 24. Se tivesses recebido sãos princípios de educação, ter-vos-ias desviado da senda criminosa? Resp. Sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. 25. Acaso não vos poderíeis ter feito homem de bem? Resp. Um homem fraco é incapaz tanto para o bem quanto para o mal. Poderia, talvez, corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me levar à prática do bem. 26. Quando encarnado, acreditáveis em Deus? Resp. Não. 27. Dizem que na última hora vos arrependestes, é verdade? Resp. Porque acreditei num Deus vingativo, era natural que o temesse. 28. E agora o vosso arrependimento é mais sincero? Resp. Pudera. Veja o que fiz. 29. Que pensais de Deus, agora? Resp. Sinto, mas não compreendo. 30. Achais justo o castigo que vos infligiram na terra? Resp. Sim. 31. Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Resp. Não sei. 32.
Como pretendeis repará-los? Resp. Por novas provações, conquanto me pareça que existe uma eternidade entre elas e mim. 33. Essas provas se cumprirão na terra ou num outro mundo? Resp. Não sei. 34. Como podereis expiar vossas faltas passadas numa nova existência, se não lhes guardais a lembrança? Resp. Delas terei a presciência. 35. Onde vos achais agora? Resp. Estou no meu sofrimento. 36. Perguntamos qual o lugar em que vos encontrais. Resp. Perto de Hermance. 37. Estais reencarnado ou errante? Resp. Errante, se estivesse reencarnado, teria esperança. Já disse, parece-me que a eternidade está entre mim e expiação. 38. Uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos, se tal nos fosse possível? Resp. Ver-me-eis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. 39. Poderíeis aparecer-nos? Resp. Não. Deixai-me. 40. Poderíeis dizer-nos como vos evadistes da prisão de Monte de Ger? Resp. Nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento, que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. 41. Poderíamos concorrer para vos aliviar esse sofrimento? Resp. Fazei votos para que sobrevenha a expiação. A Rainha de Oude. 1. Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Resp. Porque ainda perturbada, torna-se-me impossível explicá-las. 2. Sois feliz? Resp. Não. 3. Por quê? Resp. Tenho saudades da vida. Não sei. Experimento acerbador da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. 4. Lamentais o ter sido sepultada entre cristãos, e não no vosso país? Resp. Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. 5. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Resp. Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me. Forço-me a falar, quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. 6. Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuros estados de seu pai? Resp. Meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. 7. Ligais essa reintegração de vosso filho à mesma importância que lhe dáveis quando encarnada? Resp. Meu sangue não pode misturar-se com o do povo. 8. Qual a vossa opinião atual sobre a verdadeira causa da revolta das Índias? Resp. O indiano foi feito para ser senhor em sua casa. 9. Que pensais do futuro que está reservado a esse país? Resp. A Índia será grande entre as nações. 10. Não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento, podereis nulo dizer agora. Resp. Sou rainha oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. 11. Vós, que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Resp. Que tinha direito. 12. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estais? Resp. Continuo a ser rainha. Que se enviem escravas para me servirem. Mas, não sei. Parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui. E contudo eu sou sempre a mesma. 13. Professáveis a religião muçulmana ou a hindu? Resp. Muçulmana, eu era, porém, bastante poderosa para me ocupar de Deus. 14. Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? Resp. A religião cristã é absurda, diz que todos são irmãos. 15.
Qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Resp. Não era filho de rei. 16. Acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? Resp. Que me importa isso? 17. Qual a vossa opinião quanto ao Cristo? Resp. O filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. 18. Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Resp. Penso que as mulheres nasceram para dominar, eu era mulher. 19. Tendes inveja da liberdade de que gozam as europeias? Resp. Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas, acaso, ajoelhados. 20. Qual a vossa opinião sobre a condição da mulher em geral, na espécie humana? Resp. Que me importam as mulheres? Se me falasses de rainhas. 21. Tendes reminiscências de encarnações anteriores esta que vindes de deixar? Resp. Deveria ter sido sempre rainha. 22. Por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Resp. Não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que me dignaria responder-te? Quem és tu ao meu lado? 23. E quem vos forçou a vir? Resp. Eu mesma não sei. Posto que não deve existir ninguém maior do que eu. 24. Em que lugar vos encontrais aqui? Resp. Perto de Hermance. 25. Sob que forma vos apresentais aqui? Resp. Sempre rainha. E pensas que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala rainhas. 26. Por que não vos podemos ver? Resp. Não o quero. 27. Se nos fosse dado enxergar-vos, ver-vos-íamos com os vossos ornatos e pedrarias. Resp. Certamente. 28. E como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos? Resp. É que eles me não deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes. 29. Que impressão vos causa estardes entre nós? Resp. Se eu pudesse evitá-la. Trata-me com tão pouca cortesia. Não quero que me tratem assim. Chamai-me majestade, ou não responderei mais. 30. Vossa Majestade compreendia a língua francesa? Resp. Por que não a compreenderia? Eu sabia tudo. 31. Vossa Majestade gostaria de nos responder em inglês? Resp. Não. Não me deixareis, pois, tranquila. Quero ir embora. Deixai-me. Pensais que eu esteja submetida aos vossos caprichos? Sou rainha, e não escrava. 32. Rogamos somente que respondais, ainda, a 2 ou 3 perguntas. Resposta de São Luís, que estava presente. Deixai-a, a pobre perturbada. Tende compaixão da sua cegueira e oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Observação. Essa conversa oferece mais de um ensinamento. Evocando essa majestade decaída, agora no túmulo, não esperávamos respostas de grande profundidade, tendo em vista o gênero de educação das mulheres naquele país, mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e grandezas da terra. Longe disso, nela as ideias terrestres conservaram toda a sua força. É o orgulho, que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra sua própria fraqueza e que deve, com efeito, sofrer muito por sua impotência. Prevendo respostas de outra natureza, havíamos preparado diversas perguntas que se tornaram sem objetivo. Essas respostas são tão diferentes das que esperávamos, assim como as pessoas presentes, que nelas não se poderia ver a influência de um pensamento estranho. Além disso, tem uma marca tão característica de personalidade, que acusam claramente a identidade do espírito que se manifestou.
Poder-se estranhar, com razão, ver Lemaire, homem degradado e maculado por todos os crimes, manifestar, em sua linguagem de além-túmulo, sentimentos que denotam uma certa elevação e uma apreciação bastante exata de sua situação, ao passo que na Rainha de Oude, cuja hierarquia deveria ter-lhe desenvolvido o senso moral, não sofreram as ideias terrestres nenhuma modificação. A causa dessa anomalia parece fácil de explicar. Por mais degradado fosse, Lemaire vivia no seio de uma sociedade civilizada e esclarecida, que tinha reagido contra sua natureza grosseira. Ele havia absorvido, malgrado seu, alguns raios da luz que o cercavam e essa luz nele fez nascerem pensamentos sufocados por sua abjeção, mas cujo germe, nem por isso, deixava de subsistir. Ocorre de modo diferente com a Rainha de Oude, o meio em que viveu, os hábitos, a ausência absoluta de cultura intelectual, tudo deve ter contribuído para manter, em toda a sua pujança, as ideias de que estava imbuída desde a infância. Nada veio modificar essa natureza primitiva, sobre a qual os preconceitos conservaram todo o seu império. O Dr. Xavier. Sobre as diversas questões psicofisiológicas. Um médico de grande talento, que designaremos pelo nome de Xavier, morto há alguns meses, e que se ocupou muito de magnetismo, havia deixado um manuscrito que supunha viesse revolucionar a ciência. Antes de morrer, havia lido o Livro dos Espíritos e desejado um contato com seu autor. A doença de que sucumbiu não lhe deixou tempo para isso. Sua evocação ocorreu ao pedido da família, e as respostas que encerra, eminentemente instrutivas, levaram-nos a inseri-las nesta coletânea, suprimindo, entretanto, tudo quanto fosse de interesse particular. 1. Lembrais do manuscrito que deixastes? Resp. Ligo-lhe pouca importância. 2. Qual a vossa opinião atual sobre esse manuscrito? Resp. Obra vã, de um ser que se ignorava a si mesmo. 3. Pensáveis, entretanto, que essa obra poderia fazer uma revolução na ciência. Resp. Agora vejo muito claramente. 4. Como espírito, poderíeis corrigir e acabar esse manuscrito. Resp. Parti de um ponto que conhecia mal, talvez fosse preciso refazer tudo. 5. Sois feliz ou infeliz? Resp. Espero e sofro. 6. Que esperais? Resp. Novas provas. 7. Qual é a causa de vossos sofrimentos? Resp. O mal que fiz. 8. Entretanto, não fizestes o mal intencionalmente. Resp. Conheceis bem o coração do homem. 9. Sois errante ou encarnado? Resp. Errante. 10. Quando entre nós, qual a vossa opinião sobre a divindade? Resp. Não acreditava nela. 11. E agora? Resp. Não creio bastante. 12. Tinhais desejo de entrar em contato comigo, lembrai-vos? Resp. Sim. 13. Vedes a mim e me reconheceis como sendo a pessoa com quem queríeis entrar em relação? Resp. Sim. 14. Que impressão vos deixou o Livro dos Espíritos? Resp. Transtornou-me. 15. Que pensais dele agora? Resp. É uma grande obra. 16. Que pensais do futuro da doutrina espírita? Resp. É grande, mas certos discípulos a prejudicam. 17. Quais são os que a prejudicam? Resp. Os que atacam o que existe, as religiões, as primeiras e mais simples crenças dos homens. 18. Como médico, e em razão dos estudos que fizestes, sem dúvida podeis responder às seguintes perguntas. Pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? Resp. Sim. 19. Por quanto tempo? Resp. Não há tempo. 20. Precisai a vossa resposta, eu vos peço. Resp. Isso não dura senão alguns instantes. 21.
Como se opera a separação entre a alma e o corpo. Resp. Como um fluido que escapa de um vaso qualquer. 22. Há uma linha de demarcação realmente nítida entre a vida e a morte. Resp. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços, ele os desenlaça, não os arrebenta. 23. Esse desprendimento da alma opera-se mais prontamente em uns do que em outros. Resp. Sim, nos que em vida já se elevaram acima da matéria, porque, então, sua alma pertence mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo terrestre. 24. Em que momento se opera a união entre a alma e o corpo na criança? Resp. Quando a criança respira, como se recebesse a alma com o ar exterior. Observação: essa opinião é consequência do dogma católico. Com efeito, ensina a Igreja que a alma não pode ser salva senão pelo batismo. Ora, como a morte natural e intrauterina é muito frequente, em que se tornaria essa alma, privada, segundo ela, desse único meio de salvação, se existisse no corpo antes do nascimento? Para ser coerente, seria preciso que o batismo fosse realizado, se não de fato, pelo menos de intenção, desde o momento da concepção. 25. Como, então, explicais a vida intrauterina? Resp. É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. 26. Há crime em privar da vida uma criança, antes do seu nascimento, uma vez que, nessa fase, não tendo alma, ainda não seria um ser humano. Resp. A mãe, ou qualquer outra pessoa que tirar a vida de uma criança antes de nascer, cometerá sempre um crime, porquanto impede a alma de suportar as provas de que o corpo deverá servir de instrumento. 27. A expiação que deveria sofrer a alma impedida de se encarnar, não obstante, poderá ocorrer? Resp. Sim, mas Deus sabia que a alma não se uniria àquele corpo. Assim, nenhuma alma deveria unir-se àquele envoltório corporal, era uma prova para a mãe. 28. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Resp. Não, preferível é se sacrifique o seu que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. 29. A união entre a alma e o corpo opera-se instantânea ou gradualmente. Isto é, será necessário um tempo apreciável para que essa união seja completa. Resp. O espírito não entra bruscamente no corpo. Para medir esse tempo, imaginai que o primeiro sopro que a criança recebe é a alma que entra no corpo, o tempo que o peito se eleva e se abaixa. 30. Há predestinação na união da alma com tal ou qual corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Resp. Deus a marcou, essa questão exige maiores desenvolvimentos. Tendo o espírito escolhido a prova que queiras submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Quando o espírito nasce nas baixas camadas sociais, sabe que a sua vida será de labor e sofrimento. A criança que vai nascer tem uma existência que resulta, até certo ponto, da posição de seus pais. 31. Porque pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa. Em outras palavras, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um espírito bom para lhes animar o filho. Resp. Um espírito mau pede bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. 32. Podem os pais, por seus pensamentos e suas preces, atrair ao corpo do filho um espírito bom, ao invés de um espírito inferior? Resp. Não, mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento, é seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. 33. Concebe-se o amor maternal para a conservação da vida da criança, mas, uma vez que esse amor está na natureza, porque há mães que odeiam seus filhos e, muitas vezes, desde o nascimento. Resp.
Espíritos maus, que tratam de entravar o espírito da criança, a fim de que sucumba sob a prova que desejou. 34. Agradecemos as explicações que tivestes a bondade de nos dar. Resp. Tudo farei para vos instruir. Observação. A teoria dada por esse espírito sobre o instante da união entre a alma e o corpo não é absolutamente exata. A união começa desde a concepção, isto é, a partir do momento em que o espírito, sem estar encarnado, liga-se ao corpo por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. A encarnação só se completa quando a criança respira. Vide o Livro dos Espíritos, no 344 e seguintes. Ano 1, abril de 1858, número 4. Conversas familiares de além-túmulo. Bernard Palissy, 9 de março de 1858. Descrição de Júpiter. Nota: sabíamos, por evocações anteriores, que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. As respostas seguintes confirmam, por todos os pontos, o que em diversas ocasiões nos foi dito sobre esse planeta, por outros espíritos e através de diferentes médiuns. Pensamos que serão lidas com interesse, a título de complemento do quadro que traçamos em nosso último número. Fato notável: a identidade que apresentam com as descrições anteriores é, no mínimo, uma presunção de exatidão. 1. Onde te encontraste ao deixares a terra? Resp. Nela ainda me demorei. 2. Em que condições estavas aqui? Resp. Sob os traços de uma mulher amorosa e devotada, era apenas uma missão. 3. Essa missão durou muito. Resp. 30 anos. 4. Lembra-te do nome dessa mulher? Resp. É obscuro. 5. A estima em que são tidas tuas obras te agrada? Isso te compensa dos sofrimentos que suportaste? Resp. Que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me levou. 6. Com que objetivo traçaste, pelas mãos do Senhor Victorien Sardou, os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? Resp. Com o fim de inspirar o desejo de vos tornardes melhores. 7. Desde que vens com frequência a esta terra que habitaste tantas vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral para que possas estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Rogamos-te, pois, nos esclareças sobre diversos pontos. Resp. Ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Estado físico do globo. 8. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Resp. Não, ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. 9. O quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos resultaria do conhecimento intuitivo que possuíam de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo. Resp. Do conhecimento positivo, a evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. 10. A temperatura varia segundo as latitudes, como na Terra. Resp. Não. 11. Conforme nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dá-lhes pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Resp. Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. 12. Há uma atmosfera. Resp. Sim. 13. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre. Resp. Não, os homens não são os mesmos, suas necessidades mudaram. 14. Existem água e mares. Resp. Sim. 15. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa.
Resp. Mais etérea. 16. Há vulcões. Resp. Não, nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve suas grandes crises, e a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria mal existe. 17. As plantas têm analogia com as nossas. Resp. Sim, mas são mais belas. Estado físico dos habitantes. 18. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso. Resp. Sim, é a mesma. 19. Podes dar-nos uma ideia de sua estatura, comparada à dos habitantes da Terra? Resp. Grandes e bem proporcionados. Maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo, onde ele é bom, o envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. 20. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Resp. Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. 21. Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. Resp. O corpo envolve o espírito sem ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes, mas os bons nada têm a esconder, podem ler no coração uns dos outros. Que aconteceria se assim fosse na Terra? 22. Há sexos diferentes. Resp. Sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. 23. Qual a base da alimentação dos habitantes? E animal e vegetal, como aqui. Resp. Puramente vegetal, o homem é o protetor dos animais. 24. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato. Resp. Sim. 25. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Resp. Mais longa. 26. Qual é a duração média da vida? Resp. Como medir o tempo? 27. Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Resp. Creio que mais ou menos 5 séculos. 28. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso. Resp. O homem conserva sua superioridade, a infância não comprime sua inteligência nem a velhice a extingue. 29. Estão os homens sujeitos a doenças? Resp. Não estão sujeitos aos vossos males. 30. A vida está dividida entre a vigília e o sono. Resp. Entre a ação e o repouso. 31. Poderias dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Resp. Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. 32. Ali se cultivam certas artes. Resp. Lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. 33. A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro, sem ficar, como aqui, preso ao solo. Resp. Sim. 34. Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida. Resp. Não, o desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. 35. Sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada, ou de matéria vaporosa. Resp. Compacta para nós, mas não seria para vós, é menos condensada. 36. O corpo, considerado como feito de matéria, é impenetrável. Resp. Sim. 37. Seus habitantes têm uma linguagem articulada, como a nossa. Resp. Não, entre eles a comunicação de pensamentos. 38.
A segunda vista é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós. Resp. Sim, o espírito não tem entraves, nada se lhe oculta. 30.